Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meus queridos, a última perícope do Evangelho segundo Mateus traz de volta o tema do discipulado. Condições para seguir Jesus vai denominar essa perícope a Bíblia de Jerusalém. E apenas para contextualizar, relembrando, Jesus diz isso depois de ter avisado aos discípulos de que sofrimentos o esperavam a ele, ao mestre, em Jerusalém. Disse sob os protestos de Pedro, que não entendeu a necessidade do sofrimento para o Messias, para o ungido, o enviado de Deus. Agora, Jesus estende o seu olhar para os seus discípulos e afirma que eles também teriam que carregar as suas cruzes. É claro, naquele momento o sentido era metafórico, mas hoje sabemos, se tornou uma pesada e dura realidade, não somente para Jesus, como também para Pedro, que morreu crucificado em Roma, e para André, na Grécia. Naqueles tempos, ser condenado à morte por crucificação exigia do condenado que ele carregasse a própria cruz até o local da execução da pena. Havia um componente de vergonha e de humilhação nesse gesto, além de um duro componente teológico, como você lerá em Deuteronômio 21, 23. Qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Meus queridos, os caminhos do discipulado não são previstos com facilidades por Jesus. Seus seguidores não são brindados com isenções ou indulgências, antes são exortados à negação de si mesmo, uma espécie de morte do eu, e a carregarem a própria cruz. Negar-se a si mesmo talvez tenha o sentido de entregar-se aos propósitos de Deus e renunciar à prática de dizer como é que eu entendo que ele deveria conduzir as coisas, sobretudo no tocante à minha vida. Negar-se a tomar a própria cruz para carregá-la. Nossas cruzes. O que são essas cruzes? Emmanuel vai responder em texto publicado no livro Palavras de Vida Eterna que no círculo carnal a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social em que você se situa, o parente infeliz, de maneira que muitas vezes a cruz tem nome, sobrenome e endereço. No entanto, lembra ele, no plano espiritual, a cruz muda de significado, passa a ser o defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago, o que nos põe à contraposição do dualismo da vida, cruzes terrenas versus cruzes espirituais. É esse o sentido da mensagem de Jesus, com caráter escatológico aqui não no sentido teológico tradicional de final dos tempos, mas de as coisas últimas, o final das contas. Porque Jesus emenda logo no versículo seguinte: que benefício terá ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Ganhar na estreita e transitória vida do mundo, do aqui e do agora, ou pôr seus olhos no futuro, nos propósitos, nos ideais do espírito? Conhecida passagem de Monteiro Lobato no livro Memórias da Emília nos mostra a boneca explicando o que é a vida para o Visconde de Sabugosa e nos ilustra esse debate. Diz ela: a vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce e começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim e morreu. Viver é isso. Um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. A gente pisca e mama, pisca e cresce, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria os filhos, pisca e geme os reumatismos, até que pisca pela última vez e morre. E depois que morre, quis saber o Visconde. Depois que morre, a gente vira hipótese, responde a boneca. Pois é esse o dilema, meus queridos, que tem atormentado a humanidade, porquanto dizem trata-se de trocar o certo pelo duvidoso. Então o que eu quero é ser feliz agora, porque vida só tem uma e depois vira hipótese. A ressurreição de Jesus foi responsável por introduzir essa hipótese
nas reflexões da existência. Infelizmente, a tradição católica encaminhou o tema para a ressurreição do corpo, mas a doutrina espírita restabelece o sentido original de imortalidade da alma e faz mais, levanta o véu espesso da morte e revela que após ela a vida segue plena de trabalhos, plena de realizações, plena de afetos e desafetos, numa outra face da mesma moeda, a moeda do ser. Não, meu querido, para o espírita que já leu uma das milhares de cartas de Chico Xavier, que Chico psicografou, daqueles espíritos que voltaram para dizer para os seus afetos que a morte é uma falácia, que a vida continua, não, para eles não há mais hipótese. Há uma realidade. O espírita que leu, na segunda parte de O Céu e o Inferno, o depoimento de ilustrativos casos de pessoas que haviam morrido para o mundo, mas continuavam sua jornada colhendo o fruto de suas ações, boas ou más, agora no plano dos espíritos, as palavras de Jesus em Mateus 16, 26, não é mais uma hipótese, é uma realidade. É uma dura ou doce realidade, conforme você tenha aceito ou declinado o convite para reajustar a sua lente, pôr os seus olhos no futuro, no imperecível, no transcendente, e assim carregar a própria cruz e seguir Jesus.